Olá! Nós iremos apresentar agora a primeira versão do protocolo de manejo clínico de pacientes portadores da Covid-19 para as enfermarias do Hospital de Clínicas da Unicamp. O primeiro aspecto importante no cuidado de pacientes com suspeita de Covid-19 é o reconhecimento da síndrome gripal. O paciente portador de síndrome gripal é aquele que apresenta febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia e ausência de outro diagnóstico específico. É fundamental lembrarmos que neste momento devemos considerar o SARS-CoV-2 como um potencial agente envolvido na transmissão de qualquer síndrome gripal em nosso país. Devemos assumir o conceito de transmissão local sustentada. Uma vez caracterizada a síndrome gripal, o próximo passo consiste em estabelecer se os pacientes devem ou não ser internados. Portanto, pacientes portadores de síndrome gripal devem ser internados caso apresente ao menos um dos critérios listados neste slide. Saturação de oxigênio inferior a 95% em ar ambiente, ou sinais de desconforto respiratório, ou deterioração hemodinâmica, como por exemplo, pacientes que apresentem hipotensão, ou então aqueles pacientes que são portadores de síndrome gripal e que são portadores também de comorbidades e que essas comorbidades tenham evoluído de forma desfavorável em virtude da presença da síndrome gripal. Então, pacientes diabéticos, pacientes cardiopatas, pacientes nefropatas, que tenham sua condição agravada pela presença da síndrome gripal, também devem ser internados. É importante lembrar que gestantes também configuram um grupo de risco que deve ser observado no regime de internação hospitalar. Pacientes portadores de síndrome gripal podem apresentar evolução clínica desfavorável. Portanto, a presença de sinais de alerta deve ser sempre observada ao longo do cuidado desses pacientes. A tabela ao lado lista sinais para os quais devemos estar sempre atentos ao longo do cuidado desses pacientes. Neste slide, apresentamos uma lista de condições clínicas que podem ser agravadas pela presença de síndrome gripal. Caso isso ocorra, os pacientes devem ser internados. Então, podemos chamar atenção para pacientes portadores de doenças cardíacas crônicas e congênitas, insuficiência cardíaca ou cardiopatia isquêmica mal controladas, doenças respiratórias crônicas, pacientes portadores de fibrose cística, pacientes portadores de doenças renais crônicas, pacientes receptores de transplante de órgãos sólidos e medula óssea, pacientes imunossuprimidos, portadores de diabetes ou com doenças cromossômicas. Todos esses pacientes podem ter agravamento destas condições em virtude da presença de síndrome gripal. E caso isto seja observado, os pacientes devem ser internados. Uma vez definida pela internação desses pacientes, devemos observar a presença de critérios que, caso estejam presentes, indiquem a internação em unidades de terapia intensiva. Portanto, é extremamente importante que a gente observe
as condições hemodinâmicas desse paciente para o reconhecimento adequado e precoce do choque. É importante que observemos a presença de sinais compatíveis com o diagnóstico de insuficiência respiratória. Todos esses critérios estão detalhados no slide. E também é importante que prestemos atenção para a presença de sinais compatíveis com outras disfunções orgânicas, como rebaixamento do nível de consciência, sinais clínicos ou laboratoriais de insuficiência renal aguda, hiperbilirubinemia, coagulopatia ou plaquetopenia. Todas essas disfunções orgânicas, quando presentes num contexto de um paciente portador de síndrome gripal, deve fazer com que a gente considere a transferência desses pacientes para unidades de terapia intensiva. Uma vez definida a internação na enfermaria, que é o foco principal deste treinamento, é importante que a gente estabeleça quais exames complementares serão utilizados para a condução desses casos. No que diz respeito à definição da etiologia dos quadros respiratórios internados nas nossas enfermarias, a gente elaborou uma recomendação atual do nosso hospital e ressaltamos que essas recomendações elas podem sofrer alterações ao longo do tempo em virtude das mudanças rápidas do cenário epidemiológico no qual nós estamos inseridos. Em relação, portanto, à definição de etiologia, sempre que houver suspeita de etiologia bacteriana, a gente preconiza a coleta de hemoculturas conforme é estabelecido de rotina para esses pacientes. Agora, o foco maior da nossa atenção no momento são as amostras respiratórias. A gente recomenda, então, a coleta de amostra respiratória, que pode ser aspirado de nasofaringe, preferencialmente, ou o suave nasal e de orofaringe. A opção pela amostra coletada pode variar em função da disponibilidade dos materiais recomendados para coleta e acondicionamento das amostras. Devemos considerar que aspirado de nasofaringe e suave nasal são materiais, digamos, equiparáveis. A gente colhe ou um ou outro, tá? Existe uma recomendação preferencial pelo aspirado de nasofaringe. Nos próximos 2 slides, a gente apresenta as recomendações, um pequeno tutorial sobre a coleta do aspirado de nasofaringe inicialmente, que é o método preferencial. E na sequência do suave combinado, com coleta então de suave das narinas e da orofaringe. Estão aí, portanto, os tutoriais de coleta de material para investigação etiológica dos pacientes portadores da Covid-19. Apenas para esclarecimento, a gente ressalta que nas mesmas amostras serão realizados exames de RT-PCR para o SARS-CoV e para a influenza. Neste momento, o PCR para SARS-CoV vai ser realizado no nosso hospital, pelo Laboratório de Patologia Clínica do Hospital de Clínicas da Unicamp, mediante pedido no AGHUSE com a sigla COVID. O PCR de influenza vai ser encaminhado para ser realizado no Instituto Adolfo Lutz, mediante pedido em papel, conforme está ilustrado no slide. Na sequência, a gente apresenta a lista dos exames
preconizados para admissão do paciente e para monitoramento da evolução clínica dos pacientes internados. Então, é fundamental que a gente colete gasometria arterial, que a gente faça um eletrocardiograma e colete hemograma, transaminases, coagulograma, ureia e creatinina, proteína C reativa, glicemia, dímero D, se houver disponibilidade, LDH, troponina e fibrinogênio. A periodicidade das coletas destes exames pode variar em função das condições clínicas dos pacientes. Isso é muito importante que fique claro, né? Alguns desses exames serão realizados na admissão, outros poderão ser repetidos ao longo da evolução clínica. No que diz respeito à realização de exames de imagem, nós estamos preconizando a realização do raio-x de tórax e da tomografia computadorizada de alta resolução. Sempre que disponível, a gente deve solicitar a tomografia na admissão. É importante a gente ressaltar que os achados tomográficos isoladamente não estabelecem uma etiologia definitiva e nem pautam por si só a assistência ventilatória a ser utilizada. Então, os achados tomográficos não serão utilizados para a gente indicar ou não, por exemplo, intubação orotraqueal, ou eventualmente serão utilizados para a gente definir pela etiologia da Covid-19. No entanto, eles podem ser muito úteis para segmento clínico, avaliação de piora e podem ser muito úteis no momento da gente decidir pela alta hospitalar. Aqui então a gente apresenta uma proposta de fluxograma para solicitação dos exames de imagem. Então, pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 devem passar por uma primeira estratificação clínica. Aqueles pacientes mais graves, com indicação de ventilação mecânica, deverão realizar somente a radiografia simples de tórax. Se houver estabilidade hemodinâmica e respiratória, a tomografia deve ser solicitada. Caso não exista essa estabilidade, a tomografia deve ser postergada para um momento de maior estabilidade clínica. Para os pacientes que não estão em ventilação mecânica, os dois exames devem ser solicitados. E a repetição da tomografia deve acontecer se houver piora clínica ou antes da alta hospitalar. Com relação aos fármacos utilizados para o manejo clínico dos pacientes na enfermaria, nós estamos preconizando o uso de Tamiflu ou oseltamivir, 75 mg, um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias para tratamento de gripe, propriamente dita. A gripe é um diagnóstico diferencial importante da Covid-19 e nós só devemos suspender o tratamento específico para o vírus influenza se houver confirmação laboratorial de negatividade dos exames de influenza. É muito difícil diferenciar, em vários casos, se existe ou não um componente bacteriano nesses pacientes. Portanto, se houver suspeita de infecção bacteriana, nós recomendamos o uso de amoxicilina com clavulanato, 1 grama EV de 8 em 8 horas, associado à azitromicina, preferencialmente por via oral. Nós iremos atender no nosso hospital pacientes com antecedentes de internações prévias, com uso prévio de antibiótico ou portadores de condições clínicas de maior gravidade, como, por exemplo, os pneumopatas crônicos. Para essa população de pacientes, eventualmente pode ser necessário antibióticos de maior espectro. Portanto, é importante que a gente reconheça aqueles pacientes que podem se beneficiar de antibiótico de maior espectro do que o esquema preconizado nesse slide. E uma vez identificados, esses pacientes devem então receber um tratamento
antimicrobiana adequado, né? Eu coloco aqui então os ramais da CCH e o do BIP da CCH para discussão e definição conjunta de esquemas antibióticos alternativos ao esquema apresentado nesse slide. Com relação ao uso de corticosteroides, os corticosteroides não estão indicados rotineiramente para manejo dos pacientes com suspeita da Covid-19. O uso pode ser considerado em pacientes com crise de asma ou DPOC exacerbado. Nós iremos, no nosso hospital, utilizar da cloroquina ou da hidroxicloroquina, se houver pneumonia evidenciada no raio-x ou preferencialmente no exame tomográfico do tórax. Só lembrando que é necessário realizar eletrocardiograma para monitoramento do intervalo QT antes da utilização de cloroquina ou hidroxicloroquina. Os pacientes internados devem receber profilaxia para úlceras de estresse com omeprazol. No que diz respeito ao manejo do broncoespasmo, deve-se dar preferência para medicamentos com aerossol dosimetrado, preferencialmente com espaçador, para minimizar a geração de aerosóis e consequentemente, minimizar a exposição da equipe assistencial, minimizar a exposição ocupacional da equipe assistencial. A dose inicial para pacientes asmáticos ou com DPOC é do spray de salbutamol de 2 a 3 jatos a cada 4 ou a cada 6 horas. O frasco de salbutamol spray deve ser do paciente para uso individual e não devemos fazer nebulizações com o uso de máscara em virtude da geração de aerossóis que, como eu disse anteriormente, favorece a exposição dos profissionais ao vírus. Sempre que não houver contraindicação, devemos fazer uso da profilaxia de tromboembolismo venoso. Devemos sempre atentar que pacientes que já estejam em uso de anticoagulação plena, por alguma recomendação médica prévia, não devem fazer uso da profilaxia de tromboembolismo venoso. A recomendação inicial é do uso da enoxaparina 40 mg subcutâneo uma vez ao dia. Neste momento, nós estamos orientando a manutenção do uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina e dos bloqueadores dos receptores de angiotensina para pacientes que já fazem uso contínuo destas medicações. No entanto, para pacientes portadores da Covid-19, essas medicações não devem ser introduzidas no momento em que eles estão com suspeita de Covid-19. Portanto, aqueles pacientes que já fazem uso podem continuar a utilizar essas medicações, até para que não ocorra descompensação das doenças de base. Mas essas medicações não devem ser introduzidas por ocasião da suspeita da Covid-19. Em relação à suplementação de oxigênio, o oxigênio suplementar deve ser oferecido para manter a saturação dos pacientes superior a 93%. O dispositivo inicial recomendado é o catéter nasal em um fluxo de até 5 litros por minuto. Caso este fluxo não seja suficiente para garantir uma saturação superior a 93%, a máscara facial com reservatório, com fluxo de até 10 litros por minuto, pode ser utilizada. No entanto, isso é fundamental que paute a assistência desses pacientes durante todo o tempo deles nas nossas enfermarias. Pacientes que não atinjam saturação superior a 93 em uso do catéter nasal devem ser encaminhados para a unidade de terapia intensiva. Portanto, uma vez que a gente esteja precisando de quantidades crescentes de oxigênio suplementar,
é fundamental que a transferência para a UTI passe a ser considerada e eventualmente viabilizada, porque esses pacientes podem sim vir a precisar de um cuidado mais intensivo num ambiente com maiores recursos de monitorização. Portanto, aqui uma proposta de fluxograma para manejo da insuficiência respiratória aguda. Em um primeiro momento, avaliamos a presença de taquipneia ou hipoxemia. Se esses sintomas não estiverem presentes inicialmente, não existe necessidade de oxigênio e a gente vai simplesmente realizar reavaliações frequentes. Uma vez que a gente tem identificado pacientes taquipneicos ou com saturação inferior a 93%, devemos oferecer então oxigênio por catéter nasal num fluxo inicial de até 3 litros por minuto. Caso o paciente não melhore o padrão respiratório, caso não ocorra recuperação da saturação, a gente deve considerar o aumento do fluxo de oxigênio nasal para até 6 litros por minuto ou, eventualmente, o uso da máscara com reservatório. Neste momento, deve ser solicitada a vaga na UTI, prontamente. Caso exista vaga disponível para a pronta admissão do paciente, esse paciente deve ser transferido para a UTI. Se não houver vaga disponível para a pronta admissão do paciente na UTI, nós devemos reavaliar frequentemente esse paciente. Caso aconteça queda de saturação abaixo de 90% ou aumento do desconforto respiratório, podemos utilizar ou considerar ao menos o uso de ventilação não invasiva antes de proceder à intubação. Caso a ventilação não invasiva não esteja disponível ou caso o paciente não tenha apresentado uma boa resposta à sua utilização, a intubação orotraqueal está indicada. Para aqueles pacientes que a despeito da indicação da vaga na UTI, eles conseguem manter uma saturação acima de 90% e sem novas deteriorações clínicas do quadro, a gente pode aguardar a disponibilidade de vaga, sempre com reavaliações muito frequentes. Todo paciente identificado como potencialmente grave deve ter as suas condições reavaliadas frequentemente. E a qualquer momento, a intubação orotraqueal pode ser considerada se houver sinais de rebaixamento do nível de consciência, choque ou deterioração respiratória. Como já dissemos anteriormente, a intubação pode ser necessária na enfermaria, caso não exista vagas para pronta admissão em unidades de terapia intensiva. Como que a gente faz para tentar fazer uma intubação orotraqueal na enfermaria da forma mais segura possível? A primeira grande mensagem é: ao identificar um paciente com insuficiência respiratória, com indicações, com necessidade de aumento do fluxo de oxigênio suplementar oferecido, deixe o paciente em jejum. Instale uma monitorização contínua eletrocardiográfica e da oximetria. Garanta 2 acessos venosos periféricos. Caso esses acessos não estejam disponíveis, considere um acesso venoso central e opte sempre pelo sítio de punção mais seguro e no qual você tenha maior familiaridade. Antes da intubação, devemos realizar a pré-oxigenação por 3 a 5 minutos sem abusar. Nós vamos detalhar a importância da pré-oxigenação posteriormente. Devemos utilizar filtro EPA ou filtro HME entre a máscara e a bolsa. A ventilação não invasiva pode ser utilizada como uma estratégia de pré-oxigenação para intubação nas enfermarias. No entanto, a gente recomenda que essa deva ser uma medida excepcional. O uso da ventilação não invasiva deve ser feito
com a presença do fisioterapeuta. Devemos utilizar um filtro EPA e um ventilador com circuito duplo, e é importante garantir uma interface adequada da ventilação não invasiva com o paciente. Um outro aspecto muito importante é que a ventilação não invasiva é uma modalidade terapêutica com geração de aerossóis. Portanto, todas as vezes em que fizermos uso da ventilação não invasiva, os profissionais envolvidos na assistência devem utilizar a paramentação adequada, com o uso da máscara PFF2 ou N95, como preferirem, e do protetor facial. Esse slide tem por objetivo ilustrar a importância da pré-oxigenação. Para o indivíduo adulto doente, uma pré-oxigenação adequada nos garante mais do que 2 minutos para que a gente possa efetivar a intubação com segurança após a apneia do paciente. Portanto, é fundamental para garantir a segurança do procedimento, a pré-oxigenação adequada daqueles pacientes que serão submetidos à intubação. Uma vez definida pela intubação, uma vez que não existe vaga para a pronta admissão do paciente na unidade de terapia intensiva, devemos montar o kit com as drogas para a sequência rápida de intubação, realizar a paramentação adequada, conforme está ilustrado no vídeo, né? Para fazer o procedimento da forma mais segura possível, tanto para o paciente quanto para os profissionais envolvidos no procedimento. Uma vez definida a indicação da intubação, todos os pacientes devem ser submetidos à sequência rápida de intubação. Na sequência rápida de intubação, nós não realizamos ventilações com bolsa, válvula, máscara antes da inserção do tubo orotraqueal. Portanto, é fundamental que os pacientes sejam adequadamente pré-oxigenados antes que a gente administre as drogas preconizadas na sequência pré-estabelecida para fazer, então, a intubação. Com relação à sequência das drogas, a primeira droga a ser administrada é uma pré-droga, que tem um efeito analgésico. No caso da intubação dos pacientes com suspeita da Covid-19, a recomendação inicial seria pelo uso da lidocaína na dose de 1,5 mg por quilo, até para que a gente consiga abolir o reflexo de tosse do paciente, minimizando, portanto, a geração de aerossóis por ocasião da intubação. No entanto, o fentanil também é uma opção aceitável. E é sempre importante que a gente aguarde o início de ação da droga antes de proceder à próxima etapa. Na sequência da pré-droga, está recomendado o uso de um hipnótico. Por induzir pouca instabilidade hemodinâmica e também por possuir ações broncodilatadoras, a ketamina tem sido indicada para essa situação. Mas, de novo, existem outras opções que podem ser utilizadas sem nenhum problema, como o etomidato, o midazolam e o propofol. As doses preconizadas estão todas descritas no slide e a gente renova a orientação de aguardar o início de ação da droga antes de seguir adiante no procedimento da intubação. Também de forma a facilitar o sucesso da intubação, está preconizado
dentro de um contexto de sequência rápida de intubação, a utilização de relaxante muscular, que pode ser a succinilcolina ou o rocurônio. Também estão descritas as dosagens e o tempo de início e de duração dessas drogas. Aqui é uma representação gráfica, portanto, daquilo que se deve fazer. A gente deve pré-oxigenar os pacientes, fazer a pré-oxigenação por um tempo suficiente para que a gente garanta uma saturação mais alta possível, próximo de 100%, idealmente. Administrar, então, a pré-droga, aqui no caso a lidocaína como primeira opção. Seguido, então, pelo hipnótico, aqui no caso exemplificado foi a ketamina, o bloqueador neuromuscular e, por fim, a realização da intubação sob visualização direta das cordas vocais. Caso não seja possível essa visualização direta, ter sempre à mão um dispositivo supraglótico, como a máscara laríngea, para uma via aérea de resgate por ocasião de uma intubação mais difícil. E a gente sempre renova a recomendação de que o profissional mais experiente e mais treinado seja aquele escolhido para fazer o procedimento. Esses pacientes são pacientes que devem ser encarados como vias aéreas de risco. Portanto, a escolha do profissional mais experiente também aumenta as chances de sucesso. Uma vez intubados, será necessário fazer um ajuste inicial do ventilador mecânico. Esses pacientes devem ser então sedados, né, com uma sedação profunda em conjunto com uma medicação analgésica. A recomendação mais comum é a associação de midazolam com fentanil ou propofol com fentanil. E o ajuste inicial do ventilador mecânico deve ser feito de forma a minimizar as lesões pulmonares induzidas por ventilação. Num planejamento inicial e como num momento inicial, nós acreditamos que todos os pacientes em ventilação mecânica poderão ser encaminhados para unidades de terapia intensiva. Pode ser que, eventualmente, eles tenham que ser temporariamente ventilados mecanicamente nas alas de internação de enfermaria, mas o ideal é que eles sejam removidos para unidades de ventilação de terapia intensiva. Dessa forma, nesse slide, a gente faz uma recomendação de ajuste inicial do ventilador mecânico para ser utilizada na enfermaria, enquanto se aguarda a disponibilidade de vaga na UTI. Então, fica a sugestão de modalidade assistido controlada a volume. O volume corrente escolhido 6 ml por quilo de peso. Existe uma recomendação feita no anexo 2 com relação ao ajuste do volume corrente no respirador mecânico. Uma frequência sugerida de 24 respirações por minuto. A manutenção de uma relação INS-ES de 1 para 1,5.
um PIP inicial de 10 centímetros de água, né, e uma fração inspirada de oxigênio de no mínimo 60%, ou o mínimo suficiente para manter uma saturação entre 94% e 96%. Caso o paciente apresente assincronia com o ventilador, pode-se utilizar, então, novamente, bloqueadores neuromusculares. É claro que as recomendações sobre ventilação mecânica no paciente com suspeita da Covid-19 são muito mais profundas do que aquelas abordadas nesse slide. A intenção desse diapositivo é simplesmente fazer uma proposta inicial, partindo da premissa que esses pacientes deverão permanecer por pouco tempo sob cuidados de equipes não especializadas em ventilação mecânica, somente o tempo necessário para que se providencie uma vaga de unidade de terapia intensiva. Uma outra complicação que deve ser prontamente reconhecida e que pode eventualmente até surgir como consequência da intubação é o choque, né, ou a instabilidade hemodinâmica. Na enorme maioria das vezes é um choque hiperdinâmico, como um choque séptico, mas pode ter um componente cardiogênico, até induzido pela própria miocardite da Covid-19, numa minoria de casos, né? Então, a presença de choque deve ser avaliada no contexto de insuficiência respiratória, né? E o choque é uma condição grave que normalmente gera alteração de consciência, diminuição do débito urinário, alteração da perfusão periférica, taquicardia e taquipneia, né? E que muitas vezes a gente pode, sempre fazendo a ressalva de que muitas vezes a gente pode encontrar pacientes chocados sem que a hipotensão esteja necessariamente presente. Portanto, uma vez que o paciente esteja apresentando uma evolução clínica desfavorável, é fundamental atentar para sinais de choque que vão além simplesmente do que a queda dos níveis pressóricos. Com relação ao manejo do choque, toda vez que se assume a presença do choque como uma possibilidade, deve ser solicitado uma dosagem, uma gasometria venosa para avaliação de hiperlactatemia. O alvo de pressão arterial média que se deseja é uma pressão arterial média no mínimo de 65 milímetros de mercúrio. Para pacientes hipertensos, esse alvo pode ser superior. Uma vez estabelecido o diagnóstico de choque, a ressuscitação volêmica deve ser iniciada prontamente. E as drogas vasoativas devem ser utilizadas para aqueles pacientes não responsivos a volume com uma pressão arterial sistólica inferior a 80 milímetros por mercúrio. Como estratégia de ressuscitação volêmica, nós recomendamos então o Ringer lactato como primeira opção, o soro fisiológico como alternativa, numa dose de 30 ml por quilo em até 3 horas, em alíquotas que podem variar de 250 a 50 ml, com reavaliações periódicas da condição hemodinâmica. Se o paciente apresentou elevação de pressão arterial, diminuição de frequência cardíaca, ou seja, apresentou uma melhora inicial à ressuscitação volêmica, pode-se tentar uma nova alíquota. Se o paciente não se obteve ganhos hemodinâmicos claros, pode-se tentar novamente em mais uma alíquota antes que se estabeleça que o paciente já está adequadamente estabilizado. Se o paciente evoluiu com piora, então esse paciente provavelmente não vai se beneficiar de novos bolos de ressuscitação volêmica, portanto a indicação é parar. Claro que a gente está apresentando essas recomendações do manejo mais intensivo desses pacientes de uma forma a fazer com que os profissionais da enfermaria consigam transferir os pacientes para a UTI numa condição mais segura e bem cuidados, né? No ambiente da terapia intensiva, com mais ferramentas de monitorização hemodinâmica, né, e mesmo com maiores recursos de ventilação mecânica, as linhas terapêuticas podem diferir dessas apresentadas. Mas se a gente fizer o atendimento inicial da forma como está colocado nessa apresentação, a gente vai garantir uma assistência de qualidade inicial para esse paciente grave e vai aumentar as chances de sobrevida para os nossos pacientes.
Caso seja necessário iniciar alguma droga vasoativa para manutenção dos níveis adequados de pressão, a droga vasoativa de escolha é a noradrenalina, né? A gente recomenda uma diluição inicial de 4 ampolas de noradrenalina em 250 ml de soro fisiológico, na dose inicial de 0,1 microgramas por quilo por minuto, né? Sempre tendo como alvo a manutenção de uma pressão arterial média superior a 65 milímetros de mercúrio. Muitas vezes, a reanimação volêmica e o uso de drogas vasoativas serão feitas simultaneamente. A forma como a gente colocou nessa apresentação é um guia apenas para auxiliar os profissionais que não estejam muito familiarizados com o manejo desse tipo de paciente. Você não precisa fazer necessariamente essas etapas de reanimação do choque de forma sequencial, elas podem ser feitas de forma concomitante até que a gente consiga obter então um paciente adequadamente estabilizado do ponto de vista hemodinâmico. Portanto, uma vez que se tem optado pela intubação, o que a gente espera que seja possível de fazer na enfermaria antes do encaminhamento desse paciente para a unidade de terapia intensiva é manter um paciente adequadamente sedado, com parâmetros na ventilação mecânica que não vão induzir lesão pulmonar pela própria ventilação, tampouco vão gerar grandes instabilidades hemodinâmicas, né? E vamos tentar garantir para esse paciente uma condição hemodinâmica já de forma a minimizar o surgimento de novas disfunções orgânicas em virtude das repercussões hemodinâmicas da própria intubação. Em relação aos casos de suspeita da Covid-19, essa é uma doença de notificação obrigatória, né? A notificação desses casos está a cargo do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, né? O Núcleo de Vigilância Epidemiológica já possui a rotina estabelecida de busca ativa desses casos e de notificação. A gente coloca aqui o ramal da seção de epidemiologia hospitalar, o ramal do núcleo de vigilância epidemiológica, mas a notificação adequada desses casos é algo que já faz parte das atribuições rotineiras do núcleo. Com relação às precauções de isolamento adotadas quando os pacientes são internados, né? Pacientes com casos confirmados de Covid-19, pacientes, portanto, com PCR positivo para SARS-CoV-2, esses pacientes deverão ser mantidos em isolamento até a resolução dos sintomas e a negativação do PCR em 2 exames seriados coletados com intervalo de 24 horas. Isso é muito importante. A gente tem visto que pacientes mais graves podem manter a PCR positivo por períodos superiores de tempo do que os 14 dias preconizados. Portanto, a suspensão das medidas de precaução para os pacientes internados não vai levar em conta a questão temporal. Esses pacientes devem apresentar resolução dos sintomas associado a PCRs negativos em 2 exames sequenciais coletados no intervalo de 24 horas. Pacientes, casos confirmados da Covid-19 em condições de alta, podem ser encaminhados para casa em isolamento domiciliar até completar 14 dias do início dos sintomas. Para os pacientes internados como casos suspeitos da Covid-19, esses pacientes serão categorizados pela seção de epidemiologia hospitalar, baseado na história clínica e nos achados tomográficos, em suspeitas forte e fraca. Os pacientes com suspeita forte da Covid-19 serão mantidos em precaução de isolamento até que se obtenha 2 PCRs negativos coletados com intervalo de 24 horas entre eles. Aqueles pacientes com suspeita forte
em condições de alta, devem ser encaminhados para casa com isolamento domiciliar até completar 14 dias do início dos sintomas. E os pacientes com uma suspeita fraca poderão ter as suas precauções suspensas mediante a negativação de um único exame de PCR para SARS-CoV-2. Com relação aos critérios para alta hospitalar, a alta desses pacientes sempre deve ser individualizada, mas de uma forma geral, podemos adotar como critério de alta a resolução do quadro febril por ao menos 72 horas, a melhora do quadro respiratório manifestada através de uma melhora dos níveis de saturação de oxigênio em ar ambiente, pelo menos a níveis superiores a 95%, bem como resolução da taquipneia. Sempre que houver disponibilidade, a documentação da não piora dos achados tomográficos é também um parâmetro desejável para respaldar a decisão de alta desses pacientes. Dentro de um contexto maior de melhora do quadro febril e melhora respiratória, a evidência de não piora dos achados tomográficos fornece segurança para a gente minimizar as possibilidades de retorno desses pacientes aos serviços de saúde. E sempre levando em conta que as condições sociais de retorno a algum serviço de saúde devem ser levadas em conta no momento em que optamos pela alta hospitalar. No que diz respeito aos procedimentos em caso de óbito, essa é uma realidade com a qual a gente deve se deparar em algumas situações. Os serviços de verificação de óbitos não irão receber nenhum paciente com idade superior a 10 anos. A declaração de óbito deve ser preenchida pelo médico que está dando assistência ao paciente, né? E na declaração não deve se preencher o campo de CID. Em relação ao preenchimento do atestado de óbito, a recomendação feita para pacientes confirmados, com infecção confirmada pelo SARS-CoV-2, ou seja, casos confirmados da Covid-19, está aí a apresentação do slide, a forma como o atestado deve ser preenchido. E para pacientes suspeitos, a orientação da diretoria clínica é de preencher como morte a esclarecer e colocando na frente a questão de que estamos aguardando os exames. Suave nasal e de orofaringe pode ser coletado até 24 horas pós-mortem, caso não tenha sido coletado na internação. Em anexo, uma tabela com as drogas para a sequência rápida de intubação, pode ser auxiliar aí no manejo dos pacientes com indicação de intubação na enfermaria. Em anexo aqui nesse slide também a gente apresenta a tabela de volume corrente inicial a ser utilizada na programação dos pacientes em ventilação mecânica, de forma a minimizar a lesão pulmonar induzida pela ventilação em pacientes com suspeita da Covid-19 que necessitem de intubação e ventilação mecânica na enfermaria. Então, fica aí a recomendação de se utilizar essas programações iniciais na modalidade assistido controlado a volume, na programação dos ventiladores mecânicos no cenário da enfermaria. Esse treinamento inicial foi coordenado pela professora doutora Mônica Curso, teve a participação dos médicos da seção de epidemiologia hospitalar,
bem como dos médicos da disciplina de emergências clínicas, e contou com a valiosa colaboração de vários outros profissionais destacados nesse slide. Nós agradecemos a todos pela parceria, esperamos que possa ser algo que auxilie os profissionais no enfrentamento da Covid-19 e estaremos constantemente atentos para as necessidades de mudanças e atualizações deste protocolo ao longo do tempo de enfrentamento da pandemia. Muito obrigado a todos, um abraço.